Olá pessoal de Física, vamos fazer então a nossa aulinha de ondas sonoras, ok? As ondas sonoras então elas vão seguir as mesmas ideias que a gente aprendeu já, né? Ideias que envolvem lá a questão da amplitude, questão de frequência, velocidade. Onda é assim, pessoal, elas têm essas características tal qual, né, os objetos materiais têm características de massa, de extensão, esse tipo de coisa. Só que as ondas sonoras, elas, no geral, né, elas são ondas longitudinais. Então, elas têm um comportamento semelhante a esse do gifzinho que vocês estão vendo aí. Percebam que essa onda ela não está se movendo no sentido perpendicular à sua variação de amplitude, né? Então é uma onda que tem uma característica um pouco diferente, tá bom? Mas não deixa de ser uma onda, porque são comportamentos repetitivos, né? Você pode observar o comportamento repetitivo nos pontinhos vermelhos, né? Então tá bom. Então, para melhor entender essas ondas longitudinais, aqui nós estudaremos as ondas sonoras. Muito bem. Então, é curioso que o padrão de uma onda longitudinal é o mesmo padrão de uma sanfona, né? Quando você mexe uma sanfona. Então, vocês podem usar isso para lembrar dos padrõezinhos aqui, ok? E, tal qual uma onda sonora, a gente não vai se preocupar apenas com questões associadas ao movimento em si, né? Que nem a gente teve lá em ondas transversais, onde uma corda ela gerava uma determinada frequência e isso estava associado com o comprimento de onda que você regulava mediante a extensão da sua corda. Você conseguia mediar isso em função da tensão, que, por exemplo, no instrumento musical, no violão, por exemplo, é regulado por aquele objetinho que fica no canto do violão lá, que eu não lembro o nome. Aquilo regula a tensão. E a tensão, então, vai ter uma consequência na velocidade, que vai dar uma consequência na frequência, e assim regular a nota musical, né? Afinar o violão nada mais é que regular a tensão, a força sobre a corda. Okay? Então, aqui, a característica importante vai estar associada com a pressão, não com a força, tensão, ok? Então, isso é intuitivo quando a gente pensa, né, que ondas sonoras, elas podem ter intensidade suficiente para machucar alguém, né? Por exemplo, as ondas sonoras extremamente pesadas perto de um foguete, né? Ou mesmo quando a gente vê jatos com velocidades ultra rápidas, né, velocidades que superam a velocidade do som, aquelas ondas de choque lá podem causar até acidentes. Ok? Novamente, toda a dedução que surge aqui para essas ondas são dadas por o que a gente já conversou lá em ondas transversais. Ok? Surge dessa equação de onda que eu já conversei para vocês, que é uma equação padrão na física. E, bem, dentro disso, então, agora a gente tem que a velocidade ela não é mais dada pela tensão da corda, afinal a gente não vai estar numa corda, quando estiver falando de ondas longitudinais, ondas sonoras, a gente vai estar falando de outros elementos, como por exemplo, o meio por onde essa onda se propaga, que essencialmente vai ser o ar, afinal de contas, som não se propaga no vácuo, né, como você já sabe, mas ela também vai poder se propagar em outros meios, como por exemplo a água ou meios sólidos mesmo, como o chão. Ok? E essas características vão estar dentro desse termo B aqui, tá bom, pessoal? Muito bem. A onda sonora é uma onda, então, querendo ou não, ela vai ter que respeitar uma equação senoidal. Afinal de contas, né, os objetos vão e voltam, e esse comportamento repetitivo na matemática é dado pela função seno. Ok? Novamente, como estamos falando de ondas com características oscilantes por definição, dentro da função seno a gente vai ter tanto o termo de deslocamento em x quanto o termo de deslocamento no tempo. Novamente, essa dedução foi feita na aula passada, passo a passo lá por equações
diferenciais parciais, que é uma matéria um pouco avançada para vocês da segunda fase, porém é de onde surgem essas equações utilizadas aqui na Física Geral 2. Ok? Então, bem, como a gente está falando de ondas longitudinais, a questão da pressão ela é realmente importante, e a equação da pressão ela é dada semelhantemente à equação do deslocamento, né? Deslocamento S, que a gente chama de S nas ondas longitudinais. Ou seja, a pressão que essa onda exerce está associada com a sua amplitude máxima, porque as expressões são as mesmas e uma depende da outra, né? Percebam isso aqui. O que é intuitivo, né? Quanto maior a amplitude, que na prática é o volume dessa onda sonora, maior a pressão que ela causa, né? Volumes muito altos podem machucar as pessoas. Ok? Então, bem, é isso. Aqui a gente vê exatamente isso, né? A pressão como, pelo menos a pressão máxima, dependendo essencialmente da amplitude máxima. Ok? Então, quando vocês forem buscar essas relações para responder qualquer problema aqui do Halliday, né? Vocês já têm onde buscar e o que vocês têm que ter em mente é isso, né? Que volume e pressão estão associados. Ok? Legal. Então, o que ocorre, né? Quando nós estávamos trabalhando com ondas transversais, nós tínhamos relações estritamente dadas por tensão da corda. Mas ocorre que essas informações também podem ser expandidas para uma onda longitudinal, pelo menos algumas delas. Okay? Mas no conceito de ondas longitudinais, a gente não vai ter cordas, né, obviamente, porque nas cordas a onda se propaga de forma transversal. Aqui a gente vai ter ondas se propagando dentro de um tubo. E esse tubo pode ser aberto ou fechado. O tubo fechado, vocês vão ver que tem fechado, ou seja, fechado dos dois cantos. Vocês vão ver que as equações são bem semelhantes às das ondas transversais numa corda. Okay? Mas aqui nós temos então um caso extra, que é quando essas ondas não vão estar num tubo completamente fechado. A dedução das equações são as mesmas, então eu não vou passar elas de novo, mas vocês podem perceber então que existe uma pequena mudança aqui quando a gente está falando de tubos fechados numa ponta e abertos em outra. Okay? Mas se relacionam. Percebam que a frequência vai estar sempre relacionada com os nós, tal qual estavam lá nas ondas transversais. E o comprimento de onda vai estar relacionado com o tamanho do tubo. Lá, em ondas transversais, estão associados com o tamanho da corda. Então, a associação é a mesma. Ok? Então, bem, é isso. Aqui esses GIFs são bem interessantes para vocês verem os efeitos de nós, né? Enquanto você tem o primeiro harmônico, né? Ou seja, um nó, as ondas elas se propagam desse jeito. Agora no segundo harmônico elas já fazem como se fosse duas oscilações ao mesmo tempo, né? Como vocês podem ver aqui no GIF. Muito bem. Então, continuando, né? Indo para a intensidade de nível sonoro. A intensidade de nível sonoro, como a gente já conversou, vai estar associado com a pressão, que por sua vez está associado com a amplitude, que, lembrando, a amplitude é o seu deslocamento, então também está relacionado com a velocidade desse deslocamento. Então a gente consegue encontrar uma equação para a energia dessa onda, tal qual a gente encontra equações para energia lá em Física Geral 1. A energia cinética de um objeto não é dada pela velocidade ao quadrado dele, então a energia dessa onda também vai ser dada pela velocidade ao quadrado dela. Só que a velocidade ao quadrado de uma onda, ela está associada com o deslocamento, então tal qual o objeto lá, que tem a sua velocidade associada com a derivada do deslocamento no tempo. Aqui também, a gente deriva a equação do deslocamento no tempo e encontra uma equação, né, bem parecida com aquela que nós encontrávamos na primeira prova, para oscilações, né? Menos ômega, equação do deslocamento derivado. Ok, claro. Aqui a gente tem alguns detalhes a mais que devemos cuidar, né? A gente vai substituir, então, na equação da energia aqui,
o termo de velocidade, que a gente vai considerar que a velocidade da onda é constante, então ele entra aqui como um termo constante. O que vai variar aqui é o diferencial de massa. A quantidade de massa que está se deslocando num determinado dx. E a gente vai integrar então nesse dx. Então, na hora que a gente integra nesse dx, né, depois de vários passos, a gente encontra uma expressão como essa aqui, para variação da energia no tempo, que a gente entende como potência. E, novamente, integrando numa área, daí vai depender o tipo de área que vocês estão tratando, né? Se for, por exemplo, uma fonte pontual, a área vai ser uma esfera. Nós teremos, então, uma grandeza importante para a física, que é a intensidade, ou seja, a intensidade de uma onda, que é a potência que essa onda dissipa numa determinada área. E, bem, a potência, por sua vez, é energia no tempo. Então, veja que tem toda uma construção aqui, até essa expressão da nossa intensidade, né? Mas o que vocês têm que lembrar que é importante aqui, que todo problema do Halliday é assim, a diquinha aqui é a seguinte: a intensidade vai ser sempre a potência sobre a área da esfera de onde essa fonte pontual está gerando as ondas de luz, as ondas de som. Estou pensando que as equações são as mesmas para a luz, mas então pense o seguinte: vocês têm um alto-falante ali, ele está fazendo suas ondas sonoras. A potência, a intensidade da onda sonora gerada por esse alto-falante vai ser a potência dele. Vocês compram o alto-falante, vocês sabem lá, sei lá, 50 watts, não sei, dividido pela área que essas ondas vão gerar. Então a intensidade que ele vai ter, sei lá, depois de 20 metros, vai ser 4π r ao quadrado, mas com r sendo esses 20 metros. Ok? Por quê? Porque 4π r quadrado é a equação da esfera de som que está sendo gerada por essa nossa fonte pontual de som. Ok? Então, para mais exemplos, a gente tem essa figura bem interessante aqui, né? Imagina então o pontinho aqui gerando essas ondas sonoras e ele vai se propagando então nessa esfera de som. Ou seja, depois de um raio longo, a intensidade já vai ser bem baixa, né? Porque a intensidade é o quê? Potência dividido por área. Então, área muito grande, intensidade pequena. Ok? A intensidade e a área da esfera, ou seja, o raio, são inversamente proporcionais, né? Ok, pessoal? Então, é isso. Aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes de intensidades sonoras, como é que elas são dadas, né? E é interessante também que a escala decibel é uma escala logarítmica. De 1 decibel para 2 decibéis, a diferença é 10 vezes a intensidade sonora. Okay? Bem, isso a gente está falando de volume, né? Só que a intensidade, ela, pelo menos vamos dizer assim, do que a gente entende por volume, pode ser dada também por frequência. Ok? E por mais que a gente tenha um volume alto, se a frequência não for adequada aos nossos ouvidos, a gente não vai ouvir. Ok? Tem até uns vídeos bem interessantes na internet aí, mostrando pessoas que conseguem ouvir uma determinada faixa de frequência, mas depois de uma determinada faixa não conseguem mais. Os velhinhos, por exemplo, eles ficam surdos porque o ouvido deles vai se degenerando e assim a faixa de frequência com que eles escutam vai diminuindo. Ok? Então, pessoal, acho que por hoje é isso, né? O áudio está meio ruim, mas é precário mesmo a situação. Na próxima aula, então, aula de exercícios. Vou mandar avisos no SIGA sobre isso. Até a próxima.